conectando-se aos outros. Uma das consequências inevitáveis de um limite é a sua tendência a conectá-los com qualquer coisa que se encontre dentro do limite e separá-los do que está fora dele. Um limite muito forte e impermeável torna bastante difícil entrar em contato com o que está fora dele, e ainda mais difícil sentir uma conexão, enquanto a ausência de um limite permitirá um contato total com seu ambiente. Em geral, em uma experiência de desconexão, há algum tipo de dificuldade ou desafio, um problema ou discussão, desagrado, raiva, ressentimento, etc. Na maior parte das vezes os limites são muito importantes e encontram-se entre vocês e aquilo do qual vocês estão desconectados. Habitualmente, em uma experiência de conexão, os limites tornam-se bastante tênues ou até mesmo desaparecem, ou se expandem para incluir as coisas com as quais vocês se sentem conectados, e em geral as pessoas se sentem seguras, confortáveis, receptivas, amorosas, gratas, etc. A seguir, quero que vocês comparem uma experiência de conexão como uma de desconexão. Primeiro, pensem em uma experiência na qual vocês estavam bastante conectados a alguém, depois pensem em uma experiência na qual estavam muito conectados de alguém. Quero que escolham pessoas que não se encontrem presentes nessa sala, e seria particularmente útil escolher experiências de conexão e desconexão com a mesma pessoa. Em determinada ocasião vocês se sentiram muito conectados a alguém, enquanto em outra, sentiram-se muito desconectados. Vocês também poderiam fazer esse exercício escolhendo um grupo de pessoas ou até mesmo o universo, desde que ambas as experiências de conexão e desconexão tenham aproximadamente o mesmo tamanho. Contudo, recomendo que experimentem primeiro a experiência de estarem conectados ou desconectados de uma outra pessoa. Em vez de focalizar os limites, quero que vocês notem as diferenças nas submodalidades utilizadas para representar essas duas experiências, e que depois façam uma lista dessas diferenças. Exercício 14, 1. Conexão e desconexão, 15 minutos. Pensem em duas experiências. A. Uma experiência de estarem muito conectados a outra pessoa, na qual os seus limites eram tênues, não existentes ou muito amplos e inclusivos. B. Uma experiência de estarem muito desconectados de outra pessoa, na qual os seus limites eram muito evidentes e significativos. Comecem reservando cerca de 5 minutos para comparar silenciosamente a sua maneira de representar essas duas experiências, então façam uma lista das diferenças de submodalidades entre elas. Haverá muitas semelhanças, porém aqui estamos interessados nas diferenças. Certifiquem-se de incluírem submodalidades em todas as três modalidades: visual, auditiva, sinestésica. Agora, quero reunir algumas das diferenças de submodalidades que vocês encontraram e criar uma lista. Algumas diferenças podem ser singulares a cada um como indivíduo, mas provavelmente a maior parte delas será familiar à maioria ou pelo menos semelhante àquilo que vocês experimentaram, de modo que possam dizer: ah, sim, isso também serve para mim. Estarei observando suas respostas não ver, mas enquanto fazemos isso, e se alguém mencionar alguma coisa que não serve para a maioria, iremos ignorá-la e passar para outra. Conexão, desconexão, brilhante, escuro, associado, dissociado, corpo inteiro, parte do corpo, cor preto / branco, aberto, fechado, bordas suaves, bordas rígidas, próximo, distante, movimento, imobilidade, silencioso, barulhento, relaxado, tenso, som, silêncio, suave, abrupto, sentir-se grande, sentir-se pequeno. Isso é ótimo. Isso é horrível. Poderíamos continuar e encontrar mais diferenças, mas assim está bom para os nossos propósitos. Mencionei que uma experiência de desconexão é aquela na qual, em geral, há um problema, conflito, estresse ou dificuldade. Em uma situação difícil, vocês querem ter o máximo possível de recursos para lidar com o desafio enfrentado no mundo real. Agora, quero que todos observem as duas listas e façam a si mesmos a seguinte pergunta: qual dessas duas experiências tem mais recursos? A conexão é muito mais rica e possui muito mais recursos, além de muito mais distinções de submodalidades e muito mais informações.
cor em vez de preto e branco, movimento em vez de imobilidade, som em vez de silêncio, relaxamento em vez de tensão, etc. Porém, não é curioso que em uma situação de dificuldade, na qual vocês precisem lidar com um desafio e na qual desejem ter acesso a todos os seus recursos, vocês joguem fora a maior parte deles. E como se um explorador começasse uma expedição difícil, mas antes de começar, jogasse fora a maior parte dos seus suprimentos e equipamentos. Uma vez que há algum tipo de problema para ser resolvido, não seria mais fácil resolvê-lo no estado que chamamos de conexão. Contudo, o que habitualmente fazemos nesse tipo de situação, é criar um estado interno empobrecido. Ao encolherem os seus limites e ficarem tensos, vocês se tornam menores, com menos recursos, menos capazes de influenciar os outros e de lidar com qualquer dificuldade. Não é de admirar que fiquemos sem ação e tenhamos dificuldade para encontrar soluções nesse ambiente muito simplificado e com poucas informações. A nossa resposta natural é nos separarmos e nos desconectarmos de uma experiência difícil, e um exemplo simples disso é a dor. Quando sentimos dor, em geral tentamos nos livrar dela, evitá-la, bloqueá-la ou eliminá-la, muitas vezes com remédios. Com dores muito fortes, essa pode ser uma solução útil, pelo menos temporariamente. Entretanto, pelo menos com uma dor mais suave ou moderada, tentar rejeitá-la na verdade pode tomá-la pior. Quando resistimos ou lutamos contra uma experiência, tendemos a tensionar os músculos. Essa tensão muscular enrijece a área dolorida, o que aumenta a dor e diminui o fluxo sanguíneo necessário para a cura, etc. Na próxima vez em que sentirem dor, em vez de lutar contra ela ou afastar-se dela, tentem recebê-la bem, como se ela fosse um amigo de confiança com notícias desagradáveis, porém importantes. Tentem atraí-la para vocês e levá-la para a sua consciência, para que possam saborear a experiência completa em todos os seus complexos detalhes sensoriais. Qual é a sua forma e como são as beiradas dessa forma? De que cor ela é? Ela é pesada e densa ou leve e aérea, bem definida ou imprecisa? Como ela muda com o passar do tempo? Quando a dor é bem recebida e aceita como ela é, em geral ela diminui bastante, porque vocês estarão satisfazendo o estímulo sensorial em todas as modalidades, e não apenas a resposta dolorosa. Então, se vocês mudarem as submodalidades encontradas, muitas vezes a dor diminui ainda mais, e pode até mesmo desaparecer completamente. KL. Um dos métodos da PNL mais utilizados para lidar com um problema usando recursos é a dissociação do estado problemático, e ela também é particularmente útil no controle da dor. Contudo, a dissociação está relacionada com um dos aspectos da desconexão, que você está descrevendo como um estado sem recursos. Você pode comentar isso? Certamente. A resposta encontra-se naquilo de que você está se dissociando. Vamos considerar primeiro a dissociação de um estado problemático. Quando nos separamos dos sentimentos em uma situação difícil, sobram apenas os aspectos visuais e auditivos. Isso é muito útil sempre que estamos sobrecarregados e paralisados por sentimentos ruins. A separação desses sentimentos é um importante primeiro passo na direção do acesso aos recursos, de forma que vocês possam associar-se a sentimentos mais positivos, o que pode ser útil para solucionar o problema. Contudo, se vocês se dissociassem de um estado com recursos, perderiam os sentimentos positivos desse estado. Agora vamos considerar a utilidade da dissociação no controle da dor. Primeiro quero salientar que dissociação é muito diferente de lutar contra a dor e ficar tenso. Quando vocês resistem à dor, continuam associados, e a sua atenção está focalizada na dor. A dissociação é útil no controle da dor da mesma maneira que é útil em outros estados desagradáveis. Tanto na dissociação quanto no controle efetivo da dor, a atenção está focalizada em outro lugar, assim a dor tende a ser desviada e ignorada. Quando a atenção está voltada para as qualidades sensoriais da dor, a forma, a cor, a textura, etc. E não para a resposta dolorosa, esse é um exemplo de desviar a atenção da dor.
Muitos de vocês estão familiarizados com o padrão geral de submodalidades chamado mapeamento comparativo, no qual o conteúdo de uma situação problemática e seus eventos reais são mantidos, transformando todas as submodalidades naquelas de um estado adequado com recursos. Esse padrão tem muitas aplicações específicas e poderosas, como os padrões para solucionar o luto, Andreas, C. e S. 1989, Capitão. 11. A vergonha, Andreas, C. e S. 1989, Capitão. 14. E o perdão, Andreas, S. 1992b 1999. Por conta da ampla utilidade desse padrão, há todos os motivos para esperarmos que ele tenha resultados igualmente úteis quando aplicado à sua experiência de desconexão. A seguir, gostaria de experimentar um mapeamento comparativo da desconexão para a conexão. Contudo, com frequência há objeções, por isso quero estabelecer algumas estruturas de compreensão e depois perguntar se alguém tem objeções para que eu possa fazer o melhor para satisfazê-las. Primeiro, gostaria de fazer uma nítida distinção entre os mundos interno e externo. A experiência de desconexão existe na mente e é nesse mundo interno que estou pedindo-lhes para experimentar transformar a desconexão em conexão. Não estou pedindo-lhes para mudar a sua maneira de interagir com aquela pessoa na realidade externa. Talvez no mundo externo fosse muito imprudente estar conectado a essa pessoa, embora eu vá discutir esse ponto mais tarde. O meu objetivo é muito mais modesto. Curar a desconexão existente em seu próprio sistema nervoso. Lembrem que eu especifiquei no último exercício que vocês escolhessem alguém que não estivesse presente na sala. Gostaria que pensassem em algumas ramificações desse pedido. Digamos que vocês estão zangados com a pessoa da qual se sentiam desconectados. Como a pessoa não está na sala nesse momento, a sua representação dela existe claramente apenas na sua mente. A sua imagem pode ser uma representação precisa de como essa pessoa se comportou de maneira desagradável em alguma outra ocasião, mas, nesse momento, ela existe de forma independente em sua mente e ocupa uma parte do seu sistema nervoso. Assim, uma parte da sua mente está ocupada por essa imagem e vocês a experimentam como algo separado e desconectado de vocês. Então outra parte da sua mente está ocupada em ficar zangada com essa imagem. Em geral, isso também é sentido como algo sem escolha e automático, fora do seu controle. Ele me deixa zangado. Como o sistema nervoso que está ocupado por ambos os lados desse conflito extremo não está mais à sua disposição, vocês têm menos recursos para lidar com a situação problemática extrema real. Vocês conseguem pensar em uma ocasião na qual ficaram tão aborrecidos internamente a ponto de não conseguirem lidar com um problema extremo bem simples. É como um país que está enfrentando algum tipo de ameaça extrema. Se ele estiver internamente dividido por algum conflito civil ou econômico, terá menos recursos para dedicar ao problema externo. Há muitos exemplos históricos de países que não foram capazes de lidar com um desafio externo por causa de conflitos internos. Há um lema de guerra, dividir e conquistar, que demonstra essa situação. Ao curar um conflito interno e dissolver um limite também interno, tomamos disponíveis mais recursos para lidar com quaisquer dificuldades externas reais. Habitualmente, uma pessoa que está muito zangada e que se separou de muitas partes de si mesma torna-se cada vez mais receosa e preocupada com as suas lutas internas com esses torturadores alienados. E quanto mais assustada e indefesa ela se toma, mais tentará se separar das ameaças que percebe em todos os lugares, em uma espiral descendente que acaba no isolamento. Um paranoico pode dizer que é Cristo ou Joana d'Arc, mas esse egotismo extremo é uma falsificação, um esconderijo frágil para a realidade de sentir-se muito pequeno e indefeso interiormente. Realmente não tenho muita certeza de saber o que é a iluminação, mas tenho muita certeza de que não é paranoia, e de que provavelmente é o oposto da paranoia.
Os místicos iluminados em geral são descritos como pessoas totalmente receptivas, incapazes de sentir raiva e que aceitam completamente as pessoas muito diferentes de si mesmos. Com certeza isso é verdade no que diz respeito ao único místico que tive o privilégio de conhecer bem. Uma outra preocupação de muitas pessoas em relação ao mapeamento comparativo da desconexão para a conexão é que elas poderiam fazer uma mudança que não fosse bem-vinda e tem medo de que ela possa grudar, como a advertência da mãe quanto a fazer caretas. Posso assegurar que se essa experiência for de algum modo insatisfatória para vocês, sempre é possível fazer tudo voltar ao que era antes. Posso também afirmar, pela minha experiência, que o aborrecimento é muito raro e, se realmente ocorrer, por favor, me chamem para ver se consigo encontrar algum modo de tomá-la fácil e confortável para vocês. Vocês têm alguma outra preocupação em relação a fazer esse mapeamento comparativo da desconexão para a conexão? Se eu me sentisse conectada, acho que não poderia confiar nessa pessoa. Quando você muda os sentimentos de conexão em relação a uma pessoa, isso não significa que o seu conhecimento e a sua sabedoria precisem desaparecer. Você ainda tem a escolha de não confiar nela. Experimentar a conexão não significa que você tenha de lhe emprestar dinheiro, ou gostar dela, ou confrontá-la, ou qualquer outra coisa. Significa apenas que você permaneceria conectada e com recursos, e teria mais escolhas a respeito de como interagir com ela, e não menos. Enquanto estamos falando de confiança, gostaria de mencionar duas coisas que muitas pessoas poderiam utilizar. A primeira é que, embora um relacionamento de confiança seja maravilhoso, a confiança sensata baseia-se na própria experiência de alguém ou em informações de outra pessoa na qual vocês têm bons motivos para confiar. Simplesmente confiar em alguém sem nenhuma evidência de sua confiabilidade pode ser bom, mas é bobagem e pode causar muitos problemas. A segunda é que para muitas pessoas a confiança é uma enorme generalização que precisa ser dividida em partes menores. Confiar em quem, fazer o que, especificamente, quando e onde vocês podem confiar a algumas pessoas os seus sentimentos, ou a sua esposa, mas não o seu carro ou o seu dinheiro, e vice-versa. Certa vez, quis emprestar meu carro a um novo amigo, com base em minha avaliação de sua capacidade e honestidade, e então ele me disse que não sabia dirigir. Eu podia confiar na sua intenção, mas não na sua habilidade. Eu me sinto desconectada do meu irmão, que maltrata os filhos dele. No passado, quando tentei interferir, ele também me maltratou. Estou preocupada com as crianças e gostaria de ser capaz de mudar o seu comportamento. Lembre-se de que o que estou propondo nesse exercício é apenas curar a sua desconexão interna, sem levar em consideração qualquer coisa que você poderia fazer na situação externa. Contudo, uma vez que você deseja mudar a situação externa, vamos explorar isso um pouco mais. Quando você se sente desconectada, provavelmente age como um crítico ou juiz superior, e a maioria das pessoas não responde muito bem a isso. Se você estivesse conectada ao seu irmão, acho que partiria de uma posição de carinho, sentindo compaixão por ele e pelas crianças, e penso que teria mais chance de alcançá-lo de algo marcar registrada a modo, tendo um impacto no seu comportamento. Mas você o conhece muito melhor do que eu. O que você acha que conseguiria uma resposta melhor dele, a desconexão ou a conexão? Eu acho que provavelmente a conexão conseguiria uma resposta melhor. Mas ainda me preocupo com o fato de ser maltratada por ele. Ok, e essa preocupação pode ser muito realista. Novamente, quero perguntar-lhe se você acha que estaria mais segura em um estado de desconexão ou de conexão. Provavelmente no de conexão. Nada funciona o tempo todo. Mas se você quer tentar atingi-lo para mudar a situação com as crianças, acredito que um estado de conexão tem muito mais probabilidade de obter uma boa resposta que o de desconexão. E para se sentir segura, sugiro que, se tentar fazer isso, fique com alguém ao seu lado para protegê-la e evitar que o seu irmão a prejudique.
Em geral, as pessoas relatam ter aprendido muito com essa experiência de mapeamento comparativo. Muitas também encontraram uma solução parcial, e algumas vezes completa, do desafio que enfrentaram na situação de desconexão. Outras também descobriram que quando a sua desconexão interna é curada, há um impacto bastante útil na interação com a outra pessoa no mundo real. Elas descobrem que estão agindo espontaneamente com a outra pessoa, com muito mais recursos e, como resultado, a outra pessoa costuma responder de maneira muito mais positiva. Agora, gostaria que vocês tentassem fazer isso. Falem comigo se houver objeções que não discutimos. Trabalhem principalmente sozinhos, ajudando uns aos outros quando necessário. Exercício 14, 2. Mapeamento comparativo da desconexão para a conexão. Trios, 15 minutos. 1. Conteúdo da desconexão. Comecem com a sua experiência de desconexão do exercício anterior e mantenham o mesmo conteúdo, as pessoas, o contexto e os eventos reais ocorridos. 2. Mapeamento comparativo. Utilizando a lista de diferenças de submodalidades, transformem as submodalidades da sua experiência de desconexão para a de conexão. Transformem o que é escuro em brilhante, dissociado em associado, etc. Até que o conteúdo da desconexão esteja totalmente representado nas submodalidades de conexão. Ao começarem a mudar as submodalidades, vocês podem descobrir que determinada mudança é difícil ou desconfortável. Se isso acontecer, simplesmente voltem e passem para a próxima mudança de submodalidade. Em geral, uma outra sequência será mais fácil, e uma mudança antes desconfortável torna-se confortável mais tarde, depois que outras mudanças já foram realizadas. 3. Experimentando a nova conexão. Permaneçam com essa experiência durante algum tempo para descobrir o que vocês podem aprender ao experimentar esse problema com uma representação mais rica e com mais recursos. Se gostarem dos resultados dessa experiência, façam uma ponte para o futuro até a próxima provável ocorrência desse tipo de situação. Vocês gostariam de compartilhar alguma coisa em relação a esse exercício? Mary: eu descobri que incluir a outra pessoa no meu limite mudava automaticamente todas as outras submodalidades para as de conexão. Alice: em vez de apenas pensar na pessoa naquela situação, eu me surpreendi tendo muitas lembranças de experiências positivas com ela. Assim, a minha percepção a seu respeito tornou-se mais completa e pude ver muitos lados dela. Como eu podia ver a situação difícil na perspectiva de outras situações mais positivas, achei isso muito mais equilibrado e confortável. Sam: foi muito esclarecedor, nos diversos significados dessa palavra. O que mais mudou para mim foi que a minha experiência se ampliou, começou a movimentar-se, e as imagens começaram a surgir. Passei a pensar nas outras coisas que poderia fazer de forma diferente no futuro naquele tipo de situação. Charles: adotei a sua ideia de que não há nada lá fora, literalmente, se estou zangado, aborrecido ou desconectado, estou desconectado de uma parte de mim mesmo, assim posso recompor-me do meu jeito. E enquanto estava trabalhando nisso, de repente veio o pensamento: meu Deus, se eu conseguir fazer isso, muitos dos comportamentos defensivos que eu tenho apresentado por um período terrivelmente longo não vão mais ser necessários. Então surgiu uma outra parte que disse: mas eu gosto de apresentar alguns desses comportamentos. Assim, isso criou alguns problemas agradavelmente desconcertantes. Agora eu preciso decidir se quero fazer isso ou não. Antes, eu não tinha escolha, era apenas uma resposta automática. Uma das principais pressuposições da PNL é de que ter escolhas é sempre melhor do que não ter nenhuma escolha, e essa é uma escolha particularmente boa para terça-feira. Escolher fazer alguma coisa é muito diferente de ser forçado a fazer essa coisa. Se você simplesmente gosta de fazer alguma coisa, por que não fazê-la?
Se decidir continuar com alguns dos seus comportamentos, posso apostar que eles serão muito mais divertidos para você, agora que o precisar apresentá-los não existe mais, e acredito que o seu impacto sobre as outras pessoas também será muito mais positivo. Escolhi duas situações com a mesma pessoa, minha mãe, uma na qual eu me senti muito ameaçada e outra na qual me senti totalmente segura. Então, quando fiz um mapeamento comparativo, senti uma tremenda compaixão e o problema desapareceu. Sempre imaginei porque algumas vezes a comunicação com ela era ótima e outras não. Algumas vezes eu estava conectada e outras não. Quando assumi a posição do outro, tudo se espalhou. Começar dissociado é como estar em uma zona de guerra. Quando alguém faz isso comigo, eu me aborreço com a pessoa por estar me afastando. Mas quando as pessoas estão conectadas a mim, sinto-me honrada e valorizada e as divergências diminuem. Fred, tenho um relacionamento do qual estou tentando me desconectar. Mas quando ficava desconectado, todos os meus recursos desapareciam e eu lidava mal com a situação. Agora, posso ver que o que eu precisava fazer era permanecer conectado para me desconectar dele. Isso pode parecer estranho, mas sei que é verdade. Sally, quando fiz isso como uma experiência específica, ela se transformou. Então pensei em todas as outras experiências nas quais isso seria útil e nas quais eu desejava que essa nova resposta fosse parte de mim. Assim, utilizei o que aprendemos anteriormente para construir a qualidade de conexão como uma parte do meu autoconceito, criando um novo molde, transformando contra-exemplos e assim por diante. Agora sou alguém que está conectada aos outros, seja isso agradável ou não. Jack, após fazer um mapeamento comparativo, quando imaginei estar falando com a pessoa em uma situação futura, percebi que o meu tom de voz estava diferente. Estava mais suave e mais lento, e eu me senti mais confortável. Não sei a diferença que isso fará na resposta da outra pessoa em um encontro real com ela, mas com certeza para mim está muito melhor agora. Nesse exercício, eu lhes pedi para estabelecer uma distinção entre o que vocês fazem internamente e o que fazem externamente. Contudo, essa distinção é artificial. Ao adquirir maior integração interna, isso sempre mudará o seu comportamento externo de forma benéfica. Quando vocês se comportarem de maneira diferente com outra pessoa, com frequência haverá uma mudança na resposta dela. Quero que todos observem como um mapeamento comparativo mudou a sua maneira de responder e de se comportar, e avaliem se as suas novas respostas também seriam úteis na interação com essa pessoa no mundo externo. Vocês também poderiam testar de forma segura e descobrir até que ponto suas novas respostas funcionam bem para lidar com as situações reais extremas que costumavam ser um desafio. Esse exercício se opõe à maior parte da cultura ocidental, na qual temos uma tendência a racionalizar e justificar a raiva e o preconceito, rejeitando e atacando o objeto da raiva ou da frustração. Entretanto, nos ensinamentos de muitos místicos e santos, com frequência descobrimos que eles defendem fortemente a conexão com os inimigos e a busca de alguma forma de fazer amizade com eles. A melhor maneira de destruir um inimigo é transformá-lo em amigo. A maioria de vocês provavelmente conhece os ensinamentos de Cristo sobre o perdão e sobre dar a outra face, e o mesmo de ensinamento existe em outras religiões. Eles sabiam que o parágrafo em união com tudo que defendiam era impossível se a pessoa estivesse internamente dividida. Quando as pessoas matam outras pessoas, em geral o motivo é a raiva ou a fúria, o que envolve desconexão e rejeição. Se vocês permanecerem conectados com a humanidade da outra pessoa, então, caso decidam em determinada situação que é preciso matar uma outra pessoa para protegerem a si mesmos ou alguém, haverá uma sensação de enorme pesar pelo fato de isso ter sido necessário. Isso tornaria muito menos provável uma pessoa matar outra. É muito fácil matar alguém por raiva, desconexão ou rejeição, e eu gostaria de tomar isso tão difícil quanto possível. Se vocês precisassem matar, seria com grande tristeza, jamais com raiva.
A raiva separa, enquanto o pesar mantém a conexão. Enquanto o dano feito aos outros pela raiva e pela violência é bastante óbvio, o dano que a raiva faz à pessoa que está zangada não é tão amplamente reconhecido, e eu não estou me referindo apenas ao aumento da pressão sanguínea e outros efeitos fisiológicos, mas às consequências psicológicas. Em muitas tradições indígenas, descobrimos que é imperativo que a pessoa, ao tirar a vida de um animal, o faça com grande respeito e tristeza, e explique ao espírito do animal que ela fez aquilo para se alimentar ou proteger a si mesma e a sua família. Aparentemente, eles sabiam, de algum modo, que se tirassem a vida por raiva ou por esporte, o espírito do animal voltaria para persegui-los e prejudicá-los, por conta da ausência de conexão e respeito. Mesmo na série Guerra nas Estrelas, que é um dos nossos atuais ícones míticos mais populares, há essa pressuposição subjacente, embora seja fácil não percebê-la em meio a tanta matança e destruição. A mensagem é de que a raiva e o ódio farão a força vital voltar-se contra si mesma, tomando-se o lado escuro da força. No segundo filme, O Império Contra-Ataca, Yoda, uma espécie de mestre Zen do futuro, está ensinando Luke como é ser um Jedi. Yoda, o poder de um Jedi flui da força. Mas tenha cuidado com o lado escuro. Raiva, medo, agressão, eles são o lado escuro da força, fluem facilmente, prontos para juntar-se a você em uma luta. Depois de iniciar o caminho escuro, para sempre ele dominará o seu destino, irá destruí-lo, como fez com o aprendiz de Obi-Wan, Darth Vader. Um Jedi usa a força para o conhecimento e a defesa, jamais para o ataque. Luke, algo não está certo. Eu sinto no morte. Yoda, esse lugar é poderoso com o lado escuro da força. Um território do mal. Parágrafo. Você precisa ir. Luke, zero que há nele. Yoda, apenas o que leva com você. Luke começa a colocar o cinto com as suas armas. Suas armas, você não precisará delas. Luke pega as armas, abaixa-se e entra em uma espécie de caverna no pântano da floresta. Ele enfrenta uma visão de Darth Vader, tira o seu sabre de luz, luta com ele e corta sua cabeça. Então, quando abre o elmo de Vader, encontra a própria face morta dentro dele. Em sua raiva, ele matou a si mesmo. No terceiro filme, o retomo de Jedin, o Imperador e Darth Vader capturam Luke. O Imperador ri de sua derrota e lhe diz: Boon. Eu posso sentir a sua raiva. Estou indefeso. Pegue sua arma. Ataque-me com todo seu ódio e sua jornada para o lado escuro estará completa. Mas, finalmente, Luke recusa-se a ceder ao ódio, e quando o Imperador tenta matá-lo, não é o ódio, mas o amor de seu pai, Darth Vader, que o salva. Portanto, aqui há uma outra mensagem: por mais que alguém entre no lado escuro, ainda há uma semente de amor que pode ser redentora. Naturalmente, é apenas um filme. Que tal alguma coisa mais prática? Nas artes marciais, como o Tai Chi, o Aikido e o Karatê, o princípio fundamental é permanecer conectado com a força destrutiva que os está atacando, em vez de fazer oposição direta a ela, utilizar essa conexão para mudar a sua direção. No combate corpo a corpo, essa abordagem é muito prática, utilizando uma força mínima para obter um resultado máximo. Mas para mim, ainda mais interessante é a utilização desse princípio no nível mental, para que o conflito jamais alcance um nível físico. Durante muitos anos, colecionei relatos de como as pessoas evitavam ser estupradas, espancadas ou assaltadas, permanecendo conectadas ao agressor e utilizando uma espécie de aikido mental para encontrar uma maneira de aproveitar-se da situação. Uma mulher, durante uma festa, estava sentada na escada de incêndio, refrescando-se e fumando, quando sentiu algo no ombro. Ela olhou para cima e viu um pênis. Ela disse casualmente, como se estivesse falando para si mesma: isso parece um pênis, só que um pouco menor, e o sujeito sumiu. Certa noite, uma mulher estava na cama quando de repente apareceu um homem em cima dela.
Ela estendeu o braço para o criado pegou uma moeda e ofereceu a ele, dizendo: desculpe-me, você poderia por favor chamar a polícia? Há um estranho em minha cama. Ele foi embora. Um universitário estava em seu quarto em uma república, estudando para os exames finais, quando a porta se abriu. Um outro aluno entrou no quarto e disse com uma voz sombria: eu vou atirar em você. O aluno que estava estudando ficou totalmente exasperado com essa interrupção e disse em voz alta: olhe, eu estou estudando para os exames finais. Não tenho tempo para esse tipo de bobagem. Vá atirar em outra pessoa. E voltou aos livros. O rapaz que estava com a arma disse: ah, tudo bem, e foi embora. Cerca de 1 minuto depois houve um tiro no quarto ao lado. Um atendente de um hospital psiquiátrico foi agarrado por trás por um paciente que não somente era muito mais forte, como também treinado em artes marciais. O atendente sabia que seria inútil lutar para se libertar, assim, logo que começou a perder a consciência, esticou o braço e amorosamente acariciou o braço do paciente que estava em volta do seu pescoço. O paciente parou de estrangulá-lo porque, como disse mais tarde, foi muito estranho. Eu tive de parar e descobrir o que estava acontecendo. Uma mulher que estava sendo mantida como refém por um homem apontando uma arma para sua garganta ficou contando piadas. Você já ouviu aquela do... Depois de cerca de 1 hora fazendo isso, ele a libertou sem machucá-la. Outra mulher estava andando pela rua em um bairro perigoso tarde da noite, quando percebeu que um homem a estava seguindo. A mulher atravessou a rua e ele a seguiu. Ela apressou o passo e ele também. Ela estava começando a ficar preocupada, portanto deu meia volta e caminhou na sua direção, dizendo: desculpe-me, estou assustada. Você poderia acompanhar-me até a minha casa? O homem lhe ofereceu o braço e levou-a até em casa. Ela descobriu que ele estuprara outra pessoa mais tarde naquela noite. Quando muitas pessoas ouvem essas histórias, pensam que é muito difícil que esse tipo de resposta surja de imediato. Com certeza, essas pessoas eram extremamente criativas. Embora possa ser difícil dar uma resposta criativa de imediato, é possível planejar com antecedência para prováveis possibilidades, e fazer uma ponte para o futuro com as suas respostas, tomando-as automáticas. Uma mulher tinha um emprego que exigia que caminhasse para casa muito tarde em um bairro perigoso, e sempre se preparava antes de sair do trabalho. Primeiro ela prendia os cabelos no estilo uma ria chiquinha. Então passava um batom verde brilhante nos lábios de forma exagerada. Finalmente, colocava 2 comprimidos efervescentes na palma da mão. Quando um homem se aproximava dela de modo suspeito, ela virava o rosto para ele e sorria escancaradamente, com os olhos bem abertos, o que em geral era suficiente para desencorajá-lo. Em uma ocasião em que isso não funcionou, ela colocou os comprimidos na boca, começou a espumar e ele fugiu. Se vocês examinarem esses exemplos para verificar o que eles têm em comum, aprenderão algumas lições interessantes. A primeira é que em vez de fugir ou se separar da situação, essas pessoas permaneceram conectadas à dificuldade e mantiveram um relacionamento. Nada funciona o tempo todo. Tenho certeza de que existem pessoas que tentaram esse tipo de abordagem sem o mesmo sucesso. Mas permanecer conectado mantém o acesso a todos os seus recursos e lhes dá uma oportunidade de ter um impacto sobre outra pessoa em uma situação ameaçadora. Outro elemento comum a todos esses exemplos é que todas essas pessoas se recusaram a aceitar a estrutura ou o contexto que lhes foi apresentado. Em vez disso, criaram uma nova estrutura mais agradável. Cada uma delas criou um contexto muito melhor do que aquele no qual elas se encontravam, e agiram de acordo com essa estrutura, trazendo a outra pessoa para dentro da nova estrutura e evocando uma resposta diferente. Esse foi um tema constante no trabalho muito bem sucedido de Virginia Satir com famílias. Qualquer pessoa que está do lado de fora é alguém a quem eu posso responder, mas ela nunca definirá quem eu sou, a não ser que eu tenha lhe delegado custódia de mim mesmo.
Para oferecer uma estrutura nova e melhor, essas pessoas precisavam ter à sua disposição todos os seus recursos internos e não estarem envolvidas no turbilhão interior que sempre faz parte do medo ou da raiva, e que toma as pessoas fracas e vulneráveis. Pode ser útil considerar a situação oposta. Vocês conseguem lembrar de uma época em sua vida quando a realidade externa era muito agradável, talvez até maravilhosa, mas vocês não conseguiam apreciá-la por estarem muito envolvidos em algum turbilhão interno? Certamente a paranoia é um exemplo de alguém que está passando momentos muito difíceis, apesar das tentativas de outras pessoas para ajudá-la a apreciar a vida. Se vocês não fizerem as pazes com as suas divisões internas, passarão momentos difíceis, quer resolvam quer não os problemas externos, e essa também é uma mensagem fundamental de muitas tradições espirituais. O reino dos céus está dentro de vocês não é apenas uma metáfora abstrata, é uma afirmação muito direta a respeito de onde se encontra a solução. Você falou dos problemas causados por representações internas envolvidas em conflitos. Você poderia falar um pouco sobre as representações positivas? Claro. Quando você faz as pazes com uma representação problemática, ela se torna positiva, transformando-se em um recurso adicional que é parte de você. Quando você ama alguém, a sua representação interna dessa pessoa enriquece e toma-se parte do mundo interno que você leva consigo a todos os lugares. Mas você ganha muito mais do que apenas levar para dentro de si algo maravilhoso do lado de fora. Você também descobre a si mesma enquanto se relaciona com essa pessoa. Se ela jamais tivesse entrado na sua vida, você poderia nunca ter conhecido a própria habilidade para se importar com alguém e apreciar isso e todas as coisas que descobriu sobre si mesma naquele relacionamento. Sempre que você leva para dentro de si mesma algo maravilhoso do mundo externo e que é lindo e verdadeiro, também descobre mais sobre si mesma e toma-se maior do que era. Quanto mais coisas você tiver dentro de si mesma, mais poderá valorizar o que está fora. Uma criança pequena não teve tempo para acumular muitas experiências e, embora possua uma simplicidade e inocência maravilhosa, ela simplesmente não tem a experiência para apreciar de verdade discriminações mais sutis. Para uma criança pequena, qualquer doce serve, desde que tenha bastante açúcar. Só mais tarde ela poderá apreciar realmente o sabor do verdadeiro açúcar de bordo ou os sabores e texturas delicados de outras guloseimas, à medida que o seu mundo interno de experiências se enriquece gradativamente. E o mesmo pode ser dito em relação à apreciação da arte, da música ou de qualquer outra experiência mais complexa. Que tipo de mundo interno vocês levam com vocês? Que experiências vocês ofereceram à sua mente? Algumas pessoas colecionam ressentimentos, desastres e outras lembranças desagradáveis e, então, vivem com eles. Imaginem como seria colocar fotos e pinturas de eventos desagradáveis em todas as paredes da sua casa e do seu escritório, onde vocês poderiam vê-las e responder a elas todos os dias. Isso seria terrível, mas é o que muitas pessoas fazem em sua mente, e, diferentemente de suas casas e seus escritórios, elas não podem fugir disso. Recentemente vi uma citação de Carrie Fisher que demonstra isso muito bem. O ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Em vez disso, por que não oferecer à sua mente experiências poderosas? Beleza surpreendente, profunda gratidão, amor suave, prazer duradouro, humor compartilhado, lealdade inabalável, incrível coragem, profunda sabedoria, o tipo de conexão que provoca lágrimas. Não estou dizendo que precisamos negar os inúmeros horrores da desumanidade e estupidez do homem, mas que eles podem ser mantidos à distância, fora do lar onde vocês vivem, a sua mente. Que tal construir em si mesmos uma qualidade pessoal de determinação de viver em uma mente cheia de beleza, verdade e prazer começar, agora, a colecionar experiências que os nutrem e reúne-las, como vocês fazem com qualquer outra qualidade, em si mesmos. Eu acho que essa seria uma das maneiras mais úteis de utilizar aquilo que vocês aprenderam aqui para melhorar a sua vida.
Conclusão: venho ocasionalmente modelando seu FA há 12 anos e finalmente cheguei ao ponto em que acredito ter feito um trabalho bastante completo, delineando pelo menos a maior parte dos principais aspectos das muitas maneiras pelas quais as pessoas podem pensar em si mesmas. O que vocês aprenderam aqui é um conjunto abrangente de processos e noções práticas que pode ser utilizado para transformar o self, ajustando e transformando qualquer qualidade do seu autoconceito. Alguns desses processos são relativamente novos, e algumas novas facetas desse material surgiram até mesmo durante a edição final deste livro. Portanto, sem dúvida nenhuma, deve haver distinções adicionais que deixei escapar e que ainda esperam ser notadas e descritas por outra pessoa. Apesar disso, esse é um guia prático e útil que pode ser utilizado para fortalecer e mudar o autoconceito. Agora a questão é: como saber quando utilizar todos esses métodos? Quando é mais apropriado fazer uma mudança no nível do autoconceito? Cada capítulo tem algumas indicações específicas para as aplicações do material contido nele, mas eu gostaria de fazer alguns comentários gerais que poderiam ser úteis. Sempre que uma pessoa está falando de si mesma ou de problemas que está enfrentando, está fazendo afirmações a respeito de como pensa em si mesma. Portanto, vocês poderiam utilizar uma intervenção no autoconceito para qualquer problema que a pessoa tenha. Entretanto, se alguém diz eu não consigo soletrar, ou eu quero ser capaz de bater papo ou eu tenho uma fobia, está claramente falando de um problema ou habilidade específicos que ocorrem em um contexto limitado. Sempre que alguém tem um problema limitado a um determinado contexto ou tarefa, em geral é muito mais eficaz utilizar métodos mais simples e antigos para solucioná-lo por meio de uma mudança comportamental contextualizada. Ele está pedindo uma mudança específica e, com frequência, isso é tudo de que precisa. É muito mais fácil fazer mudanças específicas, pois é muito menos provável que elas interfiram no restante da vida da pessoa. Portanto, em geral, serão poucas as objeções a serem satisfeitas. Há alguns anos conheci um instrutor cuja solução para quase todos os problemas era evocar a autoconfiança e combiná-la com o estado problemático. Mas se vocês utilizarem uma intervenção no autoconceito para uma habilidade específica, como escrever corretamente, é muito improvável que ela vá afetar a habilidade para escrever certo, portanto, a pessoa provavelmente ainda não saberia escrever corretamente quando vocês terminassem. Toda a autoconfiança do mundo não transformaria alguém que não sabe escrever certo em alguém que sabe escrever corretamente se ele não aprendeu a escrever. Ele pode sentir-se bem a respeito de não saber escrever corretamente, o que é um determinado tipo de melhora, porque pelo menos agora não se sente mal por isso. Contudo, não é isso que pediu e não é disso que realmente precisa. Ele ainda não será capaz de escrever bem e as consequências prejudiciais com as quais terá de lidar em uma entrevista de emprego ainda serão as mesmas. A autoconfiança pode modificar a maneira como você realiza uma habilidade específica, mas não pode criá-la. E se agora a pessoa tem muita autoconfiança, provavelmente ficará surpresa, e talvez até mesmo se sentirá insultada, quando alguém lhe mostrar que está escrevendo incorretamente. Na verdade, algumas soluções são problemas disfarçados. Quando alguém fala explicitamente a respeito de si mesmo de forma bastante generalizada, particularmente se diz ou sugere as 9 palavras sempre ou em todo lugar ou nunca ou em lugar segundo em essa é uma boa indicação de que ele se beneficiaria com uma mudança no autoconceito, uma vez que a mudança em algo sempre e em todo lugar. Afirmações como eu terrível, eu sou um fracasso, eu não mereço ser feliz, consigo ter um bom relacionamento, são indicações muito óbvias de que uma mudança no autoconceito seria muito útil. Portanto, em um nível bem mais simples, vocês poderiam se perguntar: essa pessoa está dizendo eu tenho um problema ou eu sou um problema? Quando ela está dizendo eu sou um problema, então o trabalho no autoconceito é nitidamente adequado. Se alguém está enfrentando muitas dificuldades na maior parte das áreas da sua vida, provavelmente as intervenções no nível do autoconceito serão muito úteis.
Mas mesmo se uma pessoa for muito capaz e bem-sucedida, como foi Peter na demonstração, ela pode beneficiar-se como uma intervenção no autoconceito se o problema específico claramente abranger tempo e espaço. Evidentemente, Peter tinha todas as habilidades específicas para ser agradável. Assim, foi necessária apenas uma mudança no autoconceito para que isso ficasse patente em seu comportamento. No entanto, alguém poderia ter uma qualidade muito forte e bem desenvolvida de pensar em si mesmo como sendo agradável, embora não possuísse algumas habilidades específicas, rapport, sensibilidade, compaixão, etc., que fariam enorme diferença na forma como essa qualidade realmente é demonstrada e recebida pelos outros. O padrão SWIFT, que cria uma qualidade de autoconceito, pode ser utilizado em hábitos muito simples, como roer unhas, bem como para mudar comportamentos, como fumar ou perder peso, os quais com frequência são consideravelmente mais complexos. Portanto, vocês poderiam utilizar uma intervenção no autoconceito para quase tudo, e cabe a vocês decidir se alguém se beneficiaria com uma mudança comportamental limitada ou como uma mudança mais extensa no autoconceito, ou talvez com ambas. Quando uma pessoa fala a respeito de sempre fazer alguma coisa que não funciona para ela, ou sobre ter um problema, e vocês acham que o oposto disso seria uma coisa útil para ela pensar em si mesma como sendo, vocês sempre podem passar do fazer ou ter para ser diferente, enquanto exploram um objetivo positivo desejado. Você disse que frequentemente julga os outros e falou sobre os tipos de dificuldades resultantes disso. Assim, parece que você gostaria de ser uma pessoa mais receptiva, alguém que respeita todas as diferentes maneiras de ser no mundo e, ao mesmo tempo, respeita totalmente os próprios gostos e aversões. Estive ensinando a vocês como mudar o autoconceito de maneira muito consciente, explícita e detalhada, porque quero que experimentem e compreendam totalmente todos os diferentes aspectos do funcionamento do autoconceito. Contudo, agora que vocês possuem essa compreensão detalhada, aqueles que desejarem oferecê-la aos outros não precisam utilizar tantos detalhes ou ser tão óbvios, desde que acompanhem cuidadosamente as respostas não verbais e verbais da pessoa. Lembrem que estivemos explorando aspectos da nossa vida que são totalmente inconscientes para a maioria das pessoas. Após praticar essas habilidades, vocês serão capazes de perceber muitas coisas em uma conversa casual, e a outra pessoa terá apenas uma vaga ideia do que está acontecendo. Dê-me um exemplo de como você foi bom no passado. Quantas maneiras diferentes você tem de ser bom, com diferentes pessoas ou em diferentes situações? É mais fácil você pensar em todas essas maneiras reunidas, como uma espécie de colagem, ou uma após a outra, como uma rápida projeção de slideshow. Você consegue imaginar ocasiões no futuro, quando você espera ser totalmente bom. Se você fosse bom com alguém de uma maneira nova e diferente, que jamais tentou, como seria essa maneira? Você pode lembrar-se de ocasiões nas quais foi bom durante um período curto e também de ocasiões em que a sua bondade perdurou por um período extenso. Quando você pensa em exemplos do que significa ser bom, você pensa em como outras pessoas agiram de forma bondosa ou seus exemplos são de ocasiões nas quais você foi bom. Se você pensar em uma época quando foi bom com alguém, você pode imaginar como seria estar na pele dessa pessoa e sentir como é ser essa outra pessoa recebendo de sua bondade. O que você sente quando pensa nas ocasiões em que não foi bom? Escolha uma dessas ocasiões e diga a si mesmo o que você gostaria de fazer diferente na próxima vez que ocorrer uma situação assim. Você consegue ver a si mesmo respondendo assim próxima vez. Esse será um outro exemplo de como você é bom e não é. E, naturalmente, você pode fazer o mesmo tipo de PH a respeito dos limites e da conexão. Ao fazerem isso, espero que esteja totalmente claro para vocês o que estão fazendo, mas, para alguém sem o seu conhecimento, as suas perguntas e os seus gestos não verbais serão apenas parte de uma conversa interessante que a outra pessoa pode nem mesmo relacionar com as mudanças positivas que ela experimenta como resultado.
Bênção. Agora gostaria que vocês relaxassem um pouco e reservassem alguns minutos para tranquilamente rever as experiências que tiveram, tudo que vocês viram, ouviram e sentiram enquanto liam este livro e faziam os exercícios. Enquanto refletem sobre a jornada que empreenderam pela paisagem infinita dentro da sua mente até as fundações do seu ser e do autoconceito, a raiz e a fonte de quem são, quero que pensem nas mudanças que já experimentaram. Quero convidar suas mentes consciente e inconsciente a participar plenamente dessa revisão, porque é provável haver muitas coisas que a sua mente inconsciente aprendeu e que a sua mente consciente pode ainda nem mesmo ter notado. A construção de uma nova base de compreensão é muito parecida com a construção de uma casa. No começo, tudo o que temos é um conjunto de plantas, que são pequenas marcas confusas sobre o papel e que não parecem significar nada. Pouco depois, podemos ter um buraco no solo, um pouco de concreto e algumas pilhas de tábuas, pregos e outros materiais. Se vocês estivessem ensinando alguém a construir uma casa, faria sentido primeiramente mostrar uma imagem de como ficará a casa terminada, e depois ensinar todas as partes da construção de uma casa, como medir e cortar tábuas, pregar pregos, deixar aberturas para janelas e portas, e todas as outras habilidades necessárias para gradativamente juntar todos esses materiais e formar algo que será um lugar confortável para morar. Milton Erickson costumava apresentar às pessoas a hipnose lembrando-as de como era quando aprenderam o alfabeto, sentadas em suas pequenas carteiras na escola. Sem realmente saber o que são as letras, vendo-as na lousa ou coladas nas paredes da sala de aula. Imaginando por que existem letras maiúsculas e minúsculas e por que algumas parecem tão diferentes de outras embora sejam a mesma letra, enquanto outras que são diferentes parecem iguais. O B é um P de cabeça para baixo ou um D invertido, ou é um Q de cabeça para baixo invertido. Porque um W na verdade soa como um V? Se um D mudo é mudo, porque ele também não é invisível. Quando vocês estavam aprendendo essas letras, e mais tarde aprendendo a juntá-las para formar palavras e depois frases, vocês não tinham ideia de que estavam estabelecendo as bases para uma habilidade que mais tarde se tornaria totalmente inconsciente, uma habilidade que literalmente abriria novos mundos, permitindo que vocês entrassem na mente de pessoas que viveram há milhares de anos, ou em locais muito distantes, ou de ambientes, culturas ou ocupações totalmente diferentes, proporcionando uma amplitude de experiências que do contrário permaneceriam para sempre inacessíveis. Quando aprendemos um novo conjunto de habilidades, como dirigir um carro, com frequência nos sentimos desajeitados no início, e precisamos de toda a nossa atenção consciente. Mas à medida que praticamos e nos tornamos mais e mais habilidosos, a tarefa aos poucos passa para o segundo plano da nossa atenção, liberando a nossa mente consciente para tratar de outros assuntos, até que o ato de dirigir se torna quase totalmente inconsciente. Sentamos atrás do volante e dirigimos com habilidade até o nosso destino, inconscientemente respondendo aos sinais, ao tráfego e a todos os outros eventos aos quais precisamos prestar atenção para dirigir com segurança, enquanto conscientemente a mente pode estar ocupada conversando com um companheiro ou planejando o dia. Dirigir só precisa da nossa atenção consciente em uma emergência, em condições incomuns na estrada, se estivermos dirigindo um carro com o qual não estamos familiarizados ou quando queremos encontrar um endereço em uma cidade estranha. E mesmo assim, a maioria das habilidades básicas para dirigir ainda permanece inconsciente. Se vocês voltarem ao início deste livro e pensarem em tudo o que aconteceu a partir daí, quero que se lembrem do seu estado mental quando lhes pedi pela primeira vez para se voltarem para dentro de mesmos e descobrirem como representam inconscientemente uma qualidade que sabe que é de fato sua. Provavelmente muitos de vocês ficaram confusos ou não tinham certeza do que eu queria dizer, mas se eu lhes pedir para fazer isso agora, vocês seriam capazes de fazer um trabalho completo rapidamente, e com facilidade, e essa é apenas uma pequena indicação de tudo que vocês aprenderam.
Por conta da inevitável falta de jeito nos primeiros estágios de aprendizagem, algumas pessoas evitam praticar coisas novas, porque isso as deixa desconfortáveis, esquecendo o antigo ditado que diz: se alguma coisa vale a pena ser feita, vale a pena fazê-la mal no começo. Se vocês precisam de um lembrete de como isso é verdadeiro, pensem no seu primeiro beijo ou na sua primeira desajeitada experiência sexual. Se a falta de jeito do início da aprendizagem e da prática ainda os deixa desconfortáveis, vocês podem lembrar a si mesmos de que podem ter em mente os seus objetivos a longo prazo, e que tenha persistência e a tenacidade para continuar durante o desconforto temporário por causa dos maravilhosos benefícios que os esperam mais adiante. Se, por acaso, a tenacidade ainda não faz parte do seu autoconceito, agora vocês sabem exatamente como construir essa qualidade para si mesmos de um modo duradouro e poderosamente efetivo, pensando nas ocasiões nas quais vocês foram persistentes e reunindo essas experiências daquela maneira única que é poderosa e convincente para vocês. Também quero que reservem alguns minutos para construir uma ponte entre as experiências que tiveram com este livro e o futuro que se estende convidativamente à sua frente. Vocês já experimentaram os impactos positivos que os processos aprendidos aqui podem ter na sua vida, tomando seu autoconceito mais estável e ao mesmo tempo mais receptivo ao feedback e à mudança, tomando a sua vida muito mais divertida, interessante e agradável. Mas eu também quero que percebam que o que fizemos aqui é apenas um começo, uma introdução, e que cabe a vocês comprometerem-se a continuar o processo de utilizar plenamente tudo o que aprenderam, para que vocês e seus amigos usem esse conhecimento com a finalidade de transformar a sua vida naquilo que vocês podem ser. Eu acho que parte dessa jornada na qual todos nos encontramos é descobrir o que significa ser um ser humano. Há algumas centenas de anos, nas sociedades tradicionais, eles sabiam o que era um ser humano, e poucos questionavam as antigas verdades aceitas. A mudança era muito lenta e, assim, havia poucos desafios àquilo que todos acreditavam. O arco e a flecha foram inventados entre 30.000 e 11.000 anos atrás, mas durante todo esse tempo houve apenas algumas inovações na maneira de construir um arco. Vivendo nessas épocas, somente algumas poucas mudanças ocorreriam durante toda uma vida. Vocês poderiam saber quem eram e pouca coisa aconteceria para desafiar ou modificar isso. Porém, agora as mudanças ocorrem tão depressa que não conseguimos acompanhá-las, quanto mais adaptar-nos bem a elas. Houve centenas, talvez milhares, de mudanças no desenho do arco nos últimos 50 anos. O ritmo rápido de mudança continua a acelerar, e essa velocidade está cheia de perigos, bem como de oportunidades. Uma cultura tradicional que permaneceu essencialmente igual por centenas ou milhares de anos pode ter alguns aspectos muito bonitos, mas quando enfrenta mudanças rápidas, em geral toma-se desorganizada e se desfaz. Embora nossa cultura esteja mostrando muitos sinais de tensão, até agora conseguimos adaptar-nos às mudanças, embora muitas vezes com relutância. Há 100 anos, quando meu pai era jovem, as mulheres nos Estados Unidos eram propriedade dos maridos ou dos pais, e não podiam votar. E há muitos lugares no mundo onde isso ainda acontece. Embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer, aos poucos estamos fazendo progresso para enxergar além dos estereótipos étnicos, raciais e de gênero, considerando todas as pessoas merecedoras de respeito e direitos iguais, e que cada um de nós pode contribuir com alguma coisa para a jornada de autodescoberta que a humanidade iniciou apenas recentemente. O que significa ser um ser humano, livre de todos esses antigos dogmas e estereótipos destrutivos, todas essas suposições culturais que ninguém costumava questionar. Não acho que nenhum de nós realmente tenha uma pista sobre aquilo que a humanidade pode se tornar, mas está muito claro que somos uma espécie em um processo muito rápido de transição. O destino dessa jornada ou a nossa habilidade para alcançá-lo pode estar em questão, mas isso vale para todas as jornadas, e particularmente para aquelas que estão começando.
Espero que o que exploramos juntos neste livro possa desempenhar uma pequena parte para nos ajudar a descobrir quem somos e do que somos capazes, e espero que você se junte a mim nessas primeiras tentativas desajeitadas nesse processo de descoberta, de qualquer maneira que lhes pareça adequada. E à medida que levarem essas ideias para o mundo e ouvirem as pessoas enquanto elas falam sobre si mesmas e sobre as suas habilidades e problemas, vocês podem pensar em como poderiam ajudá-las a experimentar a si mesmas e as suas qualidades de formas mais úteis. O mundo precisa muito do que vocês aprenderam aqui e há oportunidades ilimitadas para vocês melhorarem a vida de outras pessoas, e esperemos que alguns de vocês ganhem algum dinheiro enquanto fazem isso. Eu lhes desejo uma jornada agradável nas semanas, meses e anos futuros. Há literalmente uma abundância de oportunidades para utilizar essas compreensões para ajudar as pessoas a se tornarem quem elas gostariam de ser. P.S. Martin Fischer é citado como autor da frase: uma conclusão é o lugar onde você ficou cansado de pensar. Da mesma maneira, um livro é o lugar onde alguém ficou cansado de escrever e editar. Tenho certeza de que partes deste livro poderiam ser escritas com maior clareza. Sem dúvida há algumas omissões e talvez até mesmo alguns erros. Definitivamente, isso se aplica a todos os livros que já li. Embora os métodos apresentados aqui estejam sempre abertos ao questionamento, eles são maneiras práticas para ajudar rapidamente as pessoas a melhorar a sua vida mudando a maneira como elas pensam sobre si mesmas. Esses processos foram testados no cadinho de experimentos e observações repetidos. Tudo sempre pode ser melhorado, e este livro e os processos contidos nele não são exceções. Eu os convido a encontrar maneiras ainda melhores para utilizar, ampliar e revisar as compreensões e os processos apresentados aqui. Reticências indicam uma pausa.